Paz e a graça de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, para continuarmos a exposição do Pai Nosso. Hoje nós vamos trabalhar a quarta petição, o quarto pedido e o quarto ensino dentro da estrutura da oração do Pai Nosso ensinada pelo nosso Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai eterno, justo e santo, eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê, Senhor, entendimento e graça do alto, para entender, Senhor, o ensino da tua palavra. Fala conosco. Fala com poder, fala através do teu Espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando perguntado acerca da oração, o Senhor Jesus Cristo mostra um caminho. Não um ato repetitivo, porque no capítulo 6 do início eu sempre digo a vocês isso, quando eu vou começar alguma exposição desse capítulo. Ele está fazendo um paralelo para diferenciar os seus servos daqueles que eram religiosos, os fariseus, que viviam de vãs repetições. Então ele mostra uma outra forma de orar, que tem implicado diversos valores do seu próprio ensino. Então, após dar uma teologia, mostrar, que nós temos um Pai que está nos céus, que se preocupa conosco, após mostrar que o nome de Deus precisa ser santificado, honrado, porque Ele é o Criador, após orarmos e nos fazer entender que o reino de Deus precisa ser expandido sobre a terra e que a vontade de Deus precisa ser estabelecida porque os homens são rebeldes, ele vai mudar um pouco o tom e vai trazer para uma realidade mais próxima de nós. Então, na quarta petição, Jesus nos ensina a pedir a Deus o pão nosso de cada dia. A ideia que Jesus está ensinando aqui é que nós precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a viver um dia de cada vez, confiando na provisão divina, confiando no cuidado de Deus e que Ele vai cuidar de nós naquilo que, começando pelaquilo que é básico, pelo que é basilar, pelo pão, pela provisão diária do alimento, pela minha necessidade física. Quando nós oramos o Pai Nosso e colocamos essa petição diante de Deus, irmãos, nós estamos reconhecendo que toda e qualquer provisão material primeiro vem do Pai das Luzes. Primeiro vem de Deus. Primeiro vem do seu cuidado. Isso nos lembra e nos faz perceber a nossa dependência contínua de Deus. Porque pouco adianta ter alimento se não tivermos a Deus. Pouco adianta ter saúde, irmãos, se não somos abençoados por Deus. A palavra do Senhor diz que, ainda que haja carne e fartura numa casa, se não tiver a Deus, a sua bênção, o seu amor e a sua graça, de nada valem. A verdade é que Jesus está nos ensinando a confiar em Deus como provedor, como aquele que cuida da minha casa. Ele me ensina a buscar a Deus nas minhas dificuldades e nos meus sustentos diários, naquilo que é simples. É por isso que nós damos graças toda vez que vamos comer. Nós estamos reconhecendo que quem encheu aquela mesa foi a pessoa de Deus, o seu ser, a sua graça nos alcançou. Quando Jesus olhou para os pássaros, ele disse: olha, eles não guardam, eles não têm celeiros, eles não fiam, mas o Senhor Deus os sustenta. Ele estava tentando ensinar aos seus discípulos que passariam um grande momento de evangelização,
percorrendo diversos lugares, dependendo exclusivamente do amor e da graça de Deus em sustentar a vida deles. Observem que quando eu reconheço que qualquer coisa que eu possua, qualquer coisa que eu coma, tudo aquilo que está em mim pertence a Deus, eu estou glorificando o Criador. Eu estou bendizendo aquele que tem sustentado a minha vida. Mas não só de necessidades físicas vive o homem. Há uma necessidade mais profunda e muito mais importante do que a necessidade física, que são as necessidades espirituais. Quando eu peço o meu pão de cada dia, eu não estou pedindo somente o alimento. Eu estou pedindo a Deus que me alimente na minha alma, no meu ser, que Ele venha nutrir o meu coração e me traga satisfação espiritual. Quando pedimos a Deus que Ele nos abençoe no nosso sustento, estamos falando também dessa área extremamente importante. Quando falamos de alimentar o espírito, podemos também colocar a ideia da palavra de Deus, que nos alimenta, que alimenta a nossa existência, que nos traz paz existencial, que nos traz um desejo de viver para a pessoa de Deus. Jesus, ele mesmo se identificou como o pão da vida. A Bíblia é frequentemente descrita como um alimento espiritual que nutre e que fortalece a nossa fé. Então você tem duas verdades aqui. A primeira é que eu dependo de Deus para que Ele me sustente em tudo aquilo que eu preciso materialmente, as minhas necessidades humanas, e também eu dependo de Deus que Ele me forneça o alimento do Espírito, que Ele me dê pão espiritual para que eu cresça enquanto servo do Senhor, para que eu observe a vida no mundo e em tudo eu dê graças a Deus, porque o Senhor tem sustentado todas as coisas pela força do seu poder. Nessa expressão, quando Jesus diz, olha, Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia, esse nosso aí é extremamente importante entendermos, irmãos. Esse nosso aí tem um aspecto comunitário. Não é o meu pão. É o nosso. É o sustento que Deus dá a todos. E nada vos impropera. É a misericórdia de Deus. Aqui você tem dois aspectos. Você tem comunhão e você tem partilha. Você tem comunhão no pão, comunhão no Cristo, comunhão na vida comum da igreja, mas você tem a partilha de tudo aquilo que pertence ao povo do Senhor. Quando enfatizamos esse nosso no plural, nós estamos reconhecendo primeiro que todas as pessoas têm necessidades. Estamos incluídas nela. Nós temos muitas necessidades. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, essa é uma boa tradução, eu preciso entender que em algum momento vai faltar alguma coisa. Se não faltar alimento, vai faltar saúde. Se não faltar saúde, pode faltar amor. Pode faltar o desejo de viver muitas vezes. Pode faltar propósito. Há muitas vertentes dentro da vida humana que faz com que nós nos sintamos, por muitas vezes, perdidos e necessitados. Então nós precisamos entender que todo ser humano tem necessidade. E quando eu peço o nosso, eu peço de toda a terra. Eu peço daquele que sofre. Eu peço por aquele que está em necessidade. Ele precisa ser incluído nas minhas preocupações. Eu preciso aprender a amar o próximo. No ensino de Jesus, nunca sou eu colocado em primeiro lugar. Eu sempre tenho que olhar para o lado e amar o próximo, amar o outro, ver a necessidade do outro. Jesus ensinou a dividir e multiplicar, irmãos.
O pão tem esse sentido físico e espiritual, tem esse reconhecimento de que toda boa dádiva vem de Deus, de que tudo vem do Senhor. E que eu preciso ter comunhão na igreja, eu preciso ter comunhão com o povo, mas eu também preciso olhar para fora, para aquele que sofre, para aquele que necessita de pão. Quando eu ajudo alguém fora, como Jesus ajudou na multiplicação dos pães, eu também estou ajudando no seu crescimento espiritual. Quando eu tiro a necessidade física de alguém, eu estou abrindo porta para que também haja suprimento no seu espírito, no seu crescimento, no seu entendimento da vida. Quando nós oramos a Deus, Senhor, dá-nos o nosso pão de cada dia, Jesus está nos convidando a termos uma atitude de gratidão e de contentamento. Ele está me mostrando o caminho de um coração que não busca excesso, mas que busca tão somente suprir as suas necessidades cabais, principais. Me ensina a olhar para Deus como aquele que é o dono de toda a provisão diária e de tudo aquilo que eu preciso. Me ensina a ter um coração grato. Me ensina a perceber se eu respiro, é porque Deus tem me dado a oportunidade de respirar. E se eu tenho um pão sobre a mesa, eu preciso ter um coração cheio de alegria, porque o Senhor tem me dado esse pão e tem me dado essa graça de estar vivo, de comer, de repartir, de dar aos meus filhos, de dar ao que sofre, de dar ao que tem fome e de matar a sede daquele que tem sede. A linguagem bíblica e o ensino de Cristo é sempre altruísta. É aquele que derrama sobre o outro, com graça e com amor, o que Deus tem derramado sobre nós, porque é exatamente isso que Jesus faz. Ele pega da sua abundância, da sua riqueza e derrama sobre a humanidade. E em resposta, nós derramamos sobre o mundo essa graça, com esse olhar de gratidão, com esse olhar de amor, que é extremamente abençoador e reconhecedor que Deus é o sustentador de todas as coisas. Me ajoelhar diante de Deus, irmãos, e pedir o meu sustento, eu estou reconhecendo a soberania dele sobre a minha vida. Eu estou reconhecendo que é ele que me dá desde a minha inteligência, passando pela minha capacidade de trabalhar e granjear o meu pão, passando pelo fato de eu comer aquela comida e ela me fazer bem. São coisas muito pequenas, muito simples. Mas que a misericórdia de Deus me assiste e que às vezes o nosso olhar não consegue perceber. Confiar, irmãos, na provisão diária de Deus, eu estou reconhecendo que Ele cuida da minha vida. Eu não sei quantos de vocês já passaram necessidades, mas eu louvo a Deus por eu ter passado. Quando éramos crianças, eu tinha 8 anos de idade, quando meu pai foi embora de casa. Minha mãe ficou com 4 filhos pequenos. Minha mãe não trabalhava, minha mãe cuidou toda a vida de nós 4. E minha irmã mais velha tinha 14 para 15 anos. Ninguém tinha condição de trabalhar. Ninguém sabia o que era ter trabalho. O que aconteceu imediatamente depois foi que nós passamos uma necessidade absurda. Nós ficamos sem absolutamente nada para comer. E tem um dia que eu nunca vou esquecer. Teve um dia que só tinha farinha. Minha mãe chamou a gente e disse assim, ó, só tem farinha. João Luiz, vá buscar um mamão verde e tente achar língua de vaca. Língua de vaca é uma plantinha gordinha assim, que dá para fazer um cozido. Eu subi no mamoeiro, peguei 2 mamões verdes, achei a planta, eu sabia qual era, ela tinha me ensinado.
Eu levei para casa, minha mãe lavou, bem lavado, cortou picadinho o mamão, como se fosse um chuchu, mas fica mais gostoso porque o tempero pega mais. Minha mãe temperou, me deu umas moedas e fez, vai lá em cima buscar ovos. Eu comprei 5 ovos. Um para minha mãe e um para cada filho. Minha mãe fez um ensopadinho, instalou os ovos dentro, cobriu. E já tínhamos uns 5 a 6 dias que não comíamos quase nada. Eu sou capaz de descrever o sabor. E a delícia daquela comida naquele momento. A falta me faz perceber a minha necessidade. A falta me faz ser grato quando eu supro a minha necessidade. E a abundância, às vezes, ela é traidora. Porque eu não consigo perceber a minha própria necessidade. Quando eu me aproximo de Deus, irmãos, e eu observo as circunstâncias da minha vida, e eu creio que tem um Criador nos céus, que é mantenedor do universo, e eu aprendo a confiar nele, eu aprendo e entendo que todas as coisas na vida passam, inclusive a minha própria vida vai passar, eu começo a me colocar mais humildemente e mais cheio de gratidão diante desse Deus. O homem, ele só se aproxima de Deus com esse paladar que eu acabei de falar para vocês. O homem só se aproxima de Deus para pedir o seu pão espiritual, que é Cristo, quando ele reconhece a sua fome espiritual. Quando ele reconhece a sua perdição. Quando ele reconhece a sua absoluta necessidade de Deus. Jesus está nos ensinando, irmãos, a termos confiança nessa provisão diária do Senhor, de tal forma que isso me liberte da ansiedade e da preocupação. Porque a grande verdade é que nós não ficamos ansiosos e preocupados quando nos falta somente. Ficamos ansiosos e preocupados tendo tudo. Porque a nossa confiança está no lugar errado. Não está em Deus, no seu cuidado, no seu amor, na sua provisão. Tendo tudo em Deus. O que Jesus ensinou, irmãos, é que ele tinha tudo, não tendo nada neste mundo. O que é um paradoxo. E é exatamente isso que Deus quer que aprendamos, que nos aproximemos dele e nos libertemos da preocupação quanto a este mundo que passa. Jesus está dizendo assim, aprenda a confiar em Deus. O pão hoje, não é? A provisão de hoje, o dia de amanhã vai ter os seus próprios cuidados, Jesus ensinou. Jesus nos fez entender isso. Aqui em Mateus 6, mais à frente, quando ele vai falar das vicissitudes, ele vai dizer, olha, Deus sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Talvez você não precise de sustento. Talvez você não precise de mais nada de roupa. Está tudo certo na sua vida. Mas a sua alma está triste. O seu coração está desejoso e você precisa entender isso. Isso é um outro pão que você precisa, que é esse pão espiritual que eu estou falando aqui agora. Eu preciso entender que tudo vai acontecer segundo a misericórdia de Deus e dentro do momento propício e certo para que eu cresça, para que eu aprenda, para que eu seja transformado por Deus. Quando eu aprendo a confiar na provisão diária de Deus, eu tenho alguns ensinos, e aqui eu já quero partir para algumas aplicações. A primeira coisa que eu aprendo quando eu sei que é Deus que me sustenta em tudo, quando eu aprendo que Deus é aquele que mantém a minha alma dentro do meu corpo, que parece uma coisa muito assim simples, né? Mas é absurda. Sua alma está dentro do seu corpo porque Deus quer
que ela esteja. Na hora que ele quiser tirar, ele faz assim, sua alma sai do seu corpo e você morre. É simples assim. Quando eu confio nessa provisão de Deus, que é Ele que me guarda, a primeira coisa que muda é que eu começo a ter experiência com a fidelidade de Deus. Eu posso até entender que Deus é fiel. Eu posso até entender que Deus sustenta os pássaros, as aves lá fora, Ele sustenta as árvores vivas, Ele sustenta o cosmos. Mas às vezes eu não entendo que Ele é fiel realmente a mim. Isso não foi introjetado, eu não apreendi, isso não entrou em mim. Para que isso ocorra, eu preciso olhar ao longo das Escrituras, vendo a fidelidade de Deus com o seu povo. Eu preciso olhar para a minha própria vida e ver tudo que Deus derramou sobre a minha vida. Eu preciso aprender a ter olhos espirituais para testemunhar a fidelidade de Deus com o seu povo. Isso muda a minha forma de olhar quando eu me ajoelho para orar ao Senhor. Desde os dias do Antigo Testamento, o Senhor tem sustentado o seu povo. Nós acabamos de ler sobre o maná do deserto, quando Deus fez descer pão dos céus, o povo estava com fome e revoltou-se contra Deus por causa disso. E Deus enviou maná, Deus enviou codornizes, Deus cuidou daquele povo. Nós conhecemos a multiplicação dos pães. O povo estava faminto, Jesus sabia disso, conhecia a necessidade deles, multiplicou os pães. Nós conhecemos a promessa de Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é uma promessa. Às vezes eu conheço de cor, eu sei citar esses versículos, mas eu não sinto isso impresso sobre a minha alma. E nós precisamos aprender, irmãos, a confiar em Deus ao ponto de que ainda que o barco esteja naufragando, ainda que todas as coisas estejam fora do meu controle, o meu coração e a minha alma confiem que Deus é o meu provedor, e que derrama sobre a minha vida graça abundante. Santo Agostinho, no livro As Confissões, no capítulo 11, quando ele vai discutir acerca do tempo, tem algo extremamente interessante. Ele se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, o Senhor é eterno. O Senhor sabe tudo. Será que porventura o Senhor ignora o que eu estou dizendo? Ou será que o Senhor não está vendo o que está passando dentro do tempo? Ele faz uma pergunta para Deus, olhando para si mesmo. E ele diz assim: por que eu estou narrando isso aqui? Por que eu estou escrevendo esse livro, fazendo essa confissão? Por que eu estou narrando tantos acontecimentos ao Senhor? É uma pergunta retórica. Ele mesmo responde, ele diz assim: não é certamente para que o Senhor conheça por mim. Não é para isso. Mas é para exercitar o meu afeto para convosco e para com todos aqueles que vão ler esse livro no futuro. Percebam que Santo Agostinho está fazendo uma análise da vida dele para ampliar a sua própria fé em Deus. E é exatamente o que nós temos que aprender a fazer. Analisar as nossas vidas, analisar tudo o que acontece, inclusive na vida dos outros também, para chegarmos a uma única conclusão, diz Santo Agostinho. Ele diz: eu escrevo essas páginas a fim de que todos exclamemos: Deus é grande e digno de todo louvor. Eu estou escrevendo isso aqui para que as pessoas entendam que Deus é grande, que Deus é justo, que Deus nos sustenta, que Deus nos ama, que Deus tem derramado sobre nós graça. O que ele está tentando fazer é ampliar a nossa experiência com Deus.
e a nossa relação espiritual com Deus, entendendo que Ele me dá o meu pão que eu necessito hoje, na minha alma, no meu ser. Quando eu aprendo, irmãos, a confiar na provisão diária de Deus, meu coração se torna mais grato, meu coração se torna mais dependente de Deus. A dependência, irmãos, é entender que nada posso fazer sem Cristo. O próprio Jesus diz em João 15, eu acabei de conversar com os adolescentes hoje. Sem mim, nada podeis fazer. Quando me coloco de joelhos, digo, Senhor, sustenta meu espírito, sustenta o meu ser, sustenta quem eu sou, sustenta a minha alma, tira de mim a ansiedade da vida, tira de mim o medo da morte, tira de mim, Senhor, o vazio da minha existência. Eu estou dizendo, Deus, me dá pão do céu. E me dá prazer na minha vida, no meu viver. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Talvez o seu problema em confiar em Deus, nas suas necessidades diárias, não é entender que Deus é soberano. Não é entender que Ele é fiel. Não é entender todas essas coisas. Mas você não consegue se libertar da ansiedade, por exemplo. O que é que eu faço? Vivemos num mundo ansioso. Vivemos num mundo que sofre. Eu quero fazer algumas aplicações aqui para a gente aprender a nos livrar desse coração que é ansioso. Para aprender a confiar em Deus, eu só vou melhorar e retirar a minha ansiedade se eu melhorar o meu relacionamento com Deus. Se eu o conhecer mais profundamente. Se eu senti-lo dentro da minha alma, conhecendo o seu caráter, que é um pai amoroso, bondoso, justo, que ama seus filhos, que quer o bem dos seus filhos, que tem planos bondosos e amorosos. Quando eu me aprofundo, como eu disse antes, na sua fidelidade, quando eu conheço a história de provisão do seu povo, quando eu conheço a história de provisão dos missionários, de pastores e de tantos que contam histórias maravilhosas acerca da misericórdia e da provisão de Deus. Primeira coisa é essa, eu preciso, para deixar a ansiedade de lado e aprender a confiar, eu preciso conhecer essas histórias e conhecer mais acerca de Deus. Segundo, para aprender a confiar em Deus, irmãos, eu preciso lembrar das promessas. Quando eu esqueço das promessas de Deus, quando eu esqueço que Deus dissera, normalmente eu perco o meu rumo, a minha fé e a minha força. Porque eu começo a perceber as circunstâncias, eu começo a olhar os problemas, eu começo a ver a dificuldade e eu começo a ter anseios. E aí vem de novo a ansiedade. Eu preciso lembrar das promessas, irmãos, e meditar regularmente nelas. Isso muda o meu coração. Eu preciso aprofundar a minha experiência pessoal também. Esse momento lá atrás da minha família, ele é extremamente importante para a minha fé. Porque me faz perceber que tudo passa. E que Deus, no determinado tempo, sempre há de providenciar aquilo que nós estamos necessitando, segundo a sua misericórdia. A minha experiência também vai me levar a ter um coração mais maduro. O apóstolo Paulo ensina isso em Romanos 5. Quando ele diz que quando somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Agora nós temos acesso pela fé. Que nós nos gloriamos em Deus, que nós crescemos, que temos uma vida absolutamente nova e transformada. Mas ele diz algo importante. Ele diz, mas não é só isso. Nós também nos gloriamos nas tribulações, na necessidade.
Nós nos gloriamos quando falta. E às vezes nós estamos ansiosos porque nós não sabemos administrar a falta. A falta. De termos propósito, às vezes. Perdemos o propósito da nossa vida. Então o apóstolo Paulo diz, olha, aprendam a confiar em Deus, colocando diante dele as suas necessidades, os seus problemas, aprendendo a obedecer, aprendendo a cuidar do coração necessitado. Jesus está nos ensinando, irmãos, a vivermos um dia de cada vez, para que renovemos a nossa fé, para que entendamos a provisão diária, para que tenhamos uma fé ativa de que Deus vai prover toda e qualquer necessidade da minha vida. Em resumo, diante das incertezas e dificuldades e desafios da vida, a mensagem de Jesus é absolutamente clara. Ele está dizendo assim, confie em Deus. Ele há de prover aquilo que você precisa. Nele você vai encontrar a necessidade que você tem, seja qual for o pão que você esteja precisando. Nele você vai encontrar paz, segurança, direção, no meio das tempestades, no meio das dificuldades, no meio das faltas. A partir do momento que nós começamos a confiar nas palavras de Jesus, irmãos, no Pai Nosso, nós estamos nos lembrando da importância fundamental de confiar em Deus para todas as minhas necessidades. Hoje, eu estou desafiando-nos a lançar sobre Ele a nossa ansiedade. A lançar sobre Ele tudo aquilo que precisamos. E confiarmos na sua fidelidade inabalável. Confiarmos nas suas promessas, confiarmos na sua provisão, confiarmos na sua sabedoria imensurável e na sua capacidade de cuidar da sua igreja através dos séculos. Eu quero encerrar dizendo que Jesus cuida de cada um de nós de forma pessoal. Deus cuida de você. A minha oração hoje é que aprendamos a ser surpreendidos por Deus. Que abandonemos toda a insegurança que possa existir na nossa alma, confiando no nosso Deus e Senhor, que é o provedor das nossas vidas. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós reconhecemos, ó Deus, que tu és o sustentador de todas as coisas. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine a confiar, Senhor, na tua provisão. Pedir que o Senhor nos ensine a não andar ansiosos por coisa alguma. O Senhor nos ensine a perceber, Senhor, que a nossa vida é mais preciosa do que qualquer outra coisa que existe sobre a terra. Que o Senhor nos ensine, Senhor, que por mais ansioso que estejamos, nós não conseguimos ampliar 1 centímetro, Senhor, da nossa vida. Que o Senhor derrame do céu, Senhor, a tua graça, o teu amor. Sobretudo nos dê do pão do Espírito, fazendo crescer, Senhor, em sabedoria, santidade e em graça em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem derramado sobre nós a tua graça, o teu amor e a tua provisão. Dá-nos mais de Cristo, Senhor. Dá-nos mais dele todos os dias, o pão que desceu do céu. Para que cresçamos, Senhor, espiritualmente.
possamos a cada dia, Senhor, sermos mais parecidos com Ele. Glorificar mais o Teu nome aqui na terra, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo, seu amor, a sua graça e a sua provisão, sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Boa semana a todos.